Agora sim, já estamos a postos. Boa tarde, Leninha. Seja bem-vinda. Olá, Leninha. Prazer encontrá-la aqui. Boa tarde, Margarete. Bem-vinda. Olá, Margarete. Boa tarde, Adriana. Quando começar, precisa baixar a câmera. Já vai acabar? Tá bem alto. Ô, Margarete. Margarete é de Niterói. Irmã da Fidinha, que legal. Prazer, Margarete. Seja bem-vinda. Que bom, Margarete. Nós gostamos muito que vocês participem também. É muito bom saber que tem gente aí conosco. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em mais uma live do Irmã Francisca. Hoje com a nossa palestrante, a Margarida, que vai nos falar sobre um assunto muito bom, muito importante, que é o nosso pensamento. Então já vamos aproveitando, né, antes esses momentos, para irmos direcionando os nossos pensamentos ao bem, ao mais alto, nos conectando já com a espiritualidade.
irmos nos conectando para participarmos daqui a alguns minutinhos da nossa live. Olá, Iraci, tudo bem? Boa tarde. É muito bom ter todos vocês aqui conosco, participando, interagindo. Isso é muito bom. Nós estamos aguardando só mais uns minutinhos para dar o tempo de todo mundo ir chegando. Vamos aproveitando esses momentos para lembrar a todos que as nossas lives ficam depois gravadas. Vocês podem acessar a qualquer momento na página do Facebook, no YouTube. Elas ficam disponíveis. Olá, Lídia. Olá, Mazilis. Sejam bem-vindas. Lídia, muitas saudades de você, Lídia. Olá, Beatriz. Oi, Isabel Lira, tudo bom? Boa tarde. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos então, já nesses momentos, nos preparando, nos sintonizando com a espiritualidade maior, deixando de lado as nossas preocupações, os nossos desafios do dia, todos os percalços que já tivemos que enfrentar até esse momento. E agora apenas nos desligarmos para nos conectarmos apenas espiritualmente com Jesus, com a nossa espiritualidade amiga, para que nestes momentos possamos nos entregar ao estudo, ao aprendizado do Evangelho de Jesus, que tanto bem nos faz, que tanto acalma e eleva os nossos pensamentos. Que Jesus possa estar nos acompanhando, nos intuindo e nos fortalecendo nesse estudo de hoje. Fica conosco, Senhor. Que assim seja. Hoje a nossa live é com a Margarida. Ela vai falar sobre o pensamento. Então, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Carol. E agora nós damos início. É com você, Margarida. Então, vamos lá. Nós vamos conversar hoje, como disse a Lúcia, já antecipando, sobre a importância do pensamento. E eu me baseei, está tudo certinho, Lúcia? Tudo certo. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é de Leon Denis. Esse livro, ele traz uma lição intitulada A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Veja que é um tema muito interessante e ele já começa chamando a nossa atenção entre a relação que existe entre o pensamento e o caráter de cada um de nós. Isso significa que podemos modificar o nosso caráter a partir do momento que começarmos a prestar atenção em nós mesmos, a prestar atenção nos nossos pensamentos. Eu trouxe uma imagem de que maneira nós
temos que nos reconhecermos como espíritos imortais, mas neste momento encarnados. Então, e como espírito encarnado, nós necessitamos de um corpo material. E esse corpo material, ele se manifesta utilizando dos meios que lhe são apresentados, né? De que maneira nós utilizamos esse corpo, nós como espíritos, utilizamos esse corpo para que a gente possa se manifestar. Então, usando nossos órgãos dos sentidos, usando os nossos membros, nós falamos, gesticulamos, franzimos nossa testa. Quando não estamos felizes, fazemos uma caratonha de tristeza. Quando irritados, né? Sorrimos, nos calamos, né? Muitas vezes com dificuldade, mas nos calamos. Mas a manifestação mesmo, por excelência, como espíritos imortais que somos, é o pensamento. E o nosso cérebro é como um aparelho emissor e um aparelho receptor de mensagens, de ondas mentais. Então, nós emitimos ondas mentais, que são os nossos pensamentos, mas também nós recebemos, absorvemos essas ondas mentais emitidas pelas outras pessoas que estão à nossa volta. Então, o nosso pensamento é um fluxo de energia do campo espiritual. E esse fluxo de energia forma uma vibração. E essa vibração é um movimento de vai e vem. Então, o que nós vamos percebendo, que Leon Denis, neste livro, ele afirma que a doutrina espírita é a que melhor nos permite perceber, nos permite compreender toda a força da projeção do pensamento. Então, nós temos aí que o pensamento é a manifestação que nós possuímos como espíritos imortais. Portanto, esse atributo do pensamento, ele é o que faz com que nós nos comuniquemos, tanto encarnados, entre encarnados, assim como encarnados e os desencarnados, e também entre os próprios desencarnados. Então, Leon Denis afirma que o espiritismo, ou melhor, o espiritualismo experimental, permite-nos perceber, compreender toda a força da projeção do pensamento, e que essa projeção do pensamento é a comunhão universal. Através dele é que há a comunicação entre todos os seres criados por Deus, referindo-nos aqui ao espírito humano. E ele diz que, quando ele se refere ao espiritualismo experimental, ele se refere àquela doutrina que realiza os fenômenos espíritas. Quando nós falamos fenômenos espíritas, não significa que são fenômenos realizados só no espiritismo, e sim fenômenos que acontecem antes até do espiritismo, porque são leis naturais. A comunicação entre o encarnado e o desencarnado é estudada pelo espiritismo de forma mais profunda, mais explicativa, de uma forma mais natural. Mas a interação de encarnado e desencarnado sempre existiu. Quando nós nascemos, nós não acreditamos no nosso anjo de guarda, espíritos amigos que nos auxiliam, que nos intuem na nossa jornada. Esta comunicação, essa interação acontece através da mente, através do pensamento. Então, o pensamento, ele permanece, porque o espírito é uma inteligência, e ele se comunica com o encarnado através, então, do pensamento, atuando sobre o nosso pensamento. Muitas vezes nós não o percebemos, porque estamos ainda mergulhados nas nossas preocupações materiais. E ele também se refere
Aos fenômenos mediúnicos, por exemplo, a psicofonia, na imagem que eu estou mostrando para vocês agora, mostra um espírito comunicante, ou seja, um espírito que vai comunicar-se através de um médium que tem a mediunidade da psicofonia, ou seja, ele vai transmitir o que ele recebe através do seu perispírito, há uma sintonia de perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium, e através da mensagem, através do pensamento, é que essa mensagem é transmitida. Então, o médium recebe através do seu cérebro físico e transmite a mensagem através do seu aparelho fonador, através da fala. Mas essa transmissão acontece de mente para mente, através do pensamento. Um outro exemplo que ele nos cita, que é um fenômeno espírita, que é o passe. Então, é um fenômeno espírita porque acontece com a atuação dos espíritos. Então, aqui eu trouxe também um exemplo, uma imagem, mostrando como o passe é transmitido. Quando nós vamos na casa espírita, ou quando nós recebemos a bênção, seja ela num templo evangélico, ou mesmo na igreja católica, nós estamos presenciando o passe. E esse passe, o Leon Denis mesmo que nos diz, é transmitido pelas mãos, pela imposição de mãos, as mãos não tocam a pessoa, pelo olhar, Jesus transmitia pelo olhar, e também a distância. Olha que interessante. Hoje, nós estamos transmitindo o passe à distância, e muitas pessoas se questionam, será que tem o mesmo valor? Será que tem a mesma significância do que o passe presencial? E aqui nós estamos vendo que através do pensamento, vejam, é realizado por intermédio das irradiações mentais. E aqui tem uma coisa importante, porque Leon Denis diz assim, que muitas vezes o pensamento no fenômeno espírita, ele pode facilitar ou pode dificultar. Então, quando nós formos receber o passe, vejam a primeira imagem, está escrito assim, ação positiva, benéfico. Quando eu, no momento do passe, eu estiver com os meus pensamentos voltados à ação do bem, numa vibração positiva, de fé, de certeza de que eu vou receber, eu absorvo essas irradiações mentais, porque eu estou em equilíbrio. Agora, quando eu vou receber o passe, que os meus pensamentos não estão na mesma sintonia, eu estou preocupada, eu estou ali, mas não estou ali, não estou presente, não estou inteira. É como se eu rechaçasse o passe recebido. Há uma ação repelente. Então, neste caso, os meus pensamentos não harmoniosos acabam repelindo as vibrações, as irradiações mentais daqueles que estão enviando o passe. E observa também que o médium que está transmitindo o passe, ele recebe esse auxílio da espiritualidade. Então, através dos seus pensamentos harmoniosos, ele recebe ajuda e transmite. E por essa razão, que quando nós temos em casa alguém doente e nos habilitamos a dar um passe, nós estamos utilizando, naquele momento, das nossas vibrações harmoniosas, onde estão irradiando amor, no desejo sincero de fazer o bem, então nós também recebemos da espiritualidade e podemos auxiliar aqueles que estão conosco. Então, nós poderíamos perguntar, então, como é que funciona o nosso pensamento, né? O pensamento, meus amigos, é uma espécie de telégrafo. E é um telégrafo universal. E que ele liga todos os mundos. E permite que os espíritos
se correspondam de um mundo ao outro através do pensamento. Assim como as ondas do rádio e da televisão estão no ar, os nossos pensamentos também estão no ar. Então, observem que cada um de vocês estão recebendo agora, dentro dos seus lares, a comunicação ao vivo, né, desse nosso estudo, a partir de ondas mentais. E essas ondas mentais, agora a nossa voz, a nossa fala, são transformadas em sinais que chegam até o seu receptor, seja ele o seu computador, o seu telefone celular. E da mesma forma, quando nós emitimos pensamentos, ele também fica no ar. Existe um estudo que diz que nós temos que vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos ficam na psicosfera da Terra durante muito tempo. E que nós temos que pensar se nós vamos nos orgulhar ou nos envergonhar dos nossos pensamentos. E o Livro dos Espíritos, ele nos traz, na questão 282, Kardec pergunta aos espíritos: como se comunicam entre si os espíritos? E a resposta está ali bem clara. Eles se veem e se compreendem, O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. O fluido universal é o veículo do pensamento, como para vós o ar é do som. Então, nós sabemos que onde não existe som, onde não existe ar, onde existe vácuo, o som não se propaga. Então, ele está dizendo aqui que o fluido universal, nós vamos encontrar mais características sobre o fluido universal na questão 27 do Livro dos Espíritos. Eles nos lembram que a Trindade universal é formada por Deus, pelo Espírito e pela matéria. Mas, para que o Espírito possa manipular a matéria, o Espírito desencarnado, ele precisa de um veículo, e esse veículo é o fluido universal. Então, eles continuam nos dizendo assim, o Leon Denis agora. Leon Denis nos diz que o pensamento é criador. Se nós formos buscar na história da arte, da medicina, da tecnologia, tudo que surgiu entre nós partiu de um pensamento. Então, vejam, ele diz assim: o pensamento é criador, influencia para o bem ou para o mal, atuando e agindo principalmente sobre aquele de quem emana, ou seja, além de influenciar aqueles que estão à nossa volta, ele atua principalmente sobre nós, sobre aquele que emite o pensamento. E Leon Denis ainda nos diz: o pensamento é a causa de nossa elevação ou rebaixamento, na proporção exata do uso que dele fizermos. Olha que interessante isso, porque nós achamos que o nosso pensamento é velado, né? Ninguém toma conhecimento dele, sendo ele um pensamento positivo ou um pensamento negativo. E é um ledo engano, porque, vejam, ele não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes também para o bem ou para o mal. Isso faz com que a nossa responsabilidade aumente, porque somos responsáveis por todos aqueles que influenciamos. E que somos espíritos, trombamos com os espíritos desencarnados, mesmo que nós não o percebamos. E somos responsáveis por aquilo que desencadeamos. O pensamento atua, nos diz Leon Denis, principalmente em nós, porque ele gera nossas palavras, gera nossas ações, e com ele nós vamos construindo o nosso dia a dia, que poderá ser um edifício grandioso
ou miserável de nossa vida presente e de nossa vida futura. O que ele nos mostra? A responsabilidade que temos que ter. Nesse momento que estamos vivendo, difícil para todos nós, quantos pensamentos desencontrados nós não estamos alimentando? E Leon Denis nos diz ainda que, através do pensamento, nós modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Então, o nosso perispírito é formado de matéria, mas de uma matéria extremamente sutil, delicada, impressionável. E quando nós pensamos, nós vamos formando formas de pensamento e que aderem ao nosso perispírito e visíveis aos espíritos desencarnados. Então, não existe segredo. Ele diz assim, os nossos pensamentos produzem formas, imagens, e imprimem na matéria sutil do nosso perispírito. Assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras ou sérias, imagens graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. E a alma, a partir dessas imagens, ela pode se enobrecer ou pode criar uma atmosfera de fealdade. Então, muitas vezes nós chegamos perto de uma pessoa e nos sentimos extremamente bem. É agradável estar ali, de encarnado para desencarnado. Então, segundo o ideal que essa pessoa abraça, a chama interior, quer dizer, o espírito que habita aquele corpo, ele pode se avivar. E através do seu perispírito, ele produz o bem-estar, aquilo que gera a simpatia daqueles que se aproximam de nós. Mas como isso acontece? No livro Roteiro, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, traz uma frase assim, que compararam o nosso mundo mental a um espelho. E nós refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Isso já desperta em nós a necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos. Então, observem, né? Como é que isso acontece? Vamos pegar um exemplo muito simples e tão cotidiano na nossa vida, que é o uso do telefone celular. Quando você fala no seu telefone celular, a sua voz é transformada em sinais elétricos e que caminham como ondas de rádio viajando no ar. Os nossos pensamentos também viajam pelo ar. E quem estiver receptivo ao tipo de pensamento que nós emitimos e recebe esse pensamento em sua mente. Lembra que nós falamos que a nossa mente, o nosso cérebro é um órgão emissor dessas ondas mentais, mas também um órgão receptor. Então, são bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, pensando ao mesmo tempo e o tempo todo. E nós vivemos mergulhados, é como se fosse um conglomerado de mentes, umas influenciando as outras. Olha que interessante essas informações que eles nos trazem. E como que o nosso pensamento é captado? Eles assim, de acordo com o número que você liga no seu telefone, se ele estiver conectado com o seu aparelho, a sua voz chega até ele. E hoje as nossas mensagens chegam de forma escrita, o nosso pensamento agora de forma escrita.
Vejam, com nossos pensamentos acontece a mesma coisa. A onda emitida chega até o outro, até a outra pessoa. Ele falou, mas como ela tem que estar pensando em nós? Não, ela tem as mesmas faixas vibratórias que nós. As ondas mentais emitidas por ela estão na mesma sintonia que as nossas ondas mentais. Então, como é que ele chega até a pessoa? Nosso pensamento é captado como ideia, como emoção. Muitas vezes acordamos muito bem, nos sentindo muito bem. E, de repente, vem uma tristeza que nós não sabemos de onde é. São as sintonias. Muitas vezes alguém está lembrando de nós, ou de uma passagem que ainda tem dentro dela mágoa. E, nesse momento, nós captamos, porque estamos vinculados na sintonia. Ou mesmo no momento... Oi? Margarida, me veio a ideia agora de quão grande é a nossa responsabilidade, né? Porque assim como com um pensamento bom a gente pode atingir a pessoa e elevar, ajudar, como o nosso pensamento ruim pode acabar com o dia de uma pessoa, né? Pode derrubar a sintonia. Que importância que tem e a gente não valoriza isso, não presta atenção nisso, né? Então, isso acontece porque nós ignoramos isso. A partir do momento que nós tomamos conhecimento, o que vai aumentar em nós? A vigilância, né? A responsabilidade É. em vigiar, porque nós não só afetamos a nós mesmos, como afetamos aquele que está no nosso pensamento. Olha que interessante. Exatamente. É Então, muito forte, né? exato. Por essa razão que os espíritos nos alertam em relação à vigilância, porque qual é a importância de todas essas informações? Porque nós vamos estabelecer uma sintonia, porque quando eu recebo o pensamento de tristeza, eu não sei de onde veio, mas se eu sei, se eu prestar atenção em mim, eu vou identificar que ele não se originou a partir de mim. Aí entra a vigilância, porque se eu entrar na sintonia da tristeza, se eu entrar nessa sintonia, eu vou fazer uma ligação com aquele que emitiu. E isso chama-se sintonia. Então, vejam, o Leon Denis nos diz assim, é necessário a vigilância constante sobre nossa sintonia mental e espiritual, para que não nos deixemos levar por sentimentos inadequados. E o livro Roteiro nos traz novamente a definição. O Espírito Emmanuel traz a definição de sintonia. Então, quando você falou assim, Lúcia Helena, a importância da nossa responsabilidade, e alguém poderia pensar, mas então eu posso ser atingido pelo pensamento de alguém? Se eu estiver em harmonia, se eu estiver sempre cultivando o bem, a harmonia em mim, eu não entro em sintonia, porque minhas ondas vibratórias são outras. Então, olha, a sintonia, ele diz, é a identidade ou harmonia vibratória. É o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Ou seja, afinidade moral. Então, pode chegar até mim, mas eu tenho como repelir. Então, eu vou identificar esse pensamento, não é meu. Faço uma oração, peço para que seja afastado, eu mudo a minha sintonia. Veja como é importante, porque ele nos diz assim, se nós estivermos em sintonia, nós não nos deixamos levar por pensamentos inadequados, quer dizer, não é meu, para que eu vou alimentar a tristeza? E muitas vezes a pessoa se sente desanimada, fala, estou tão desanimada, e entra na onda do desânimo. O que ele está nos ensinando é a reação. Vejam, não nos deixemos levar por pensamentos inadequados, pelas vibrações negativas, pelos sentimentos menos dignos, pelas emoções descontroladas, porque começa no nosso pensamento,
mas o pensamento chega carregado das nossas emoções, das emoções de quem emitiu. E nós vamos agasalhar com as nossas emoções, desequilibrando tudo. Vejam, ó, essas emoções, iniciemos, pois isso permitirá que iniciemos um processo de absorção de energias negativas, que, por sua vez, reforçam o nosso estado de desequilíbrio, e se persistirmos nesta ação, de toda vez que chegar até nós reagimos desta maneira, abraçando esses sentimentos, poderá colocar-nos em contato com seres desequilibrados, causando-nos doenças, desequilíbrios físicos, psíquicos e espirituais. Veja a seriedade disso. E interessante que ele diz, é importante sim manter a vigilância para que o nosso pensamento, a nossa sintonia permaneça elevada, voltada à prática do bem, do amor, da caridade. E dessa maneira, ela permite que fiquemos sintonizados apenas com as energias boas, as energias equilibradas. Aí reforça o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual. E nos traz ainda uma sensação de bem-estar, porque aí nós sentimos que estamos em sintonia com a espiritualidade, com as energias elevadas. Então ele diz assim, ó, e se nós meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades do nosso pensamento. E aí ele vem chamar nossa atenção para a prece. Eis porque a prece improvisada, ardente, tem tanta virtude. Por quê? Ele fala da improvisada, meus amigos e minhas amigas, porque ele fala da prece do coração, não da prece decorada. Porque nós vamos manter um diálogo com Deus. E nós vamos fazer com que haja um influxo das energias que vêm do alto, invadam o nosso ser e vai fazer com que despertem em nós novos sentidos. Nós vamos perceber que vamos ter uma melhor compreensão da problemática que estamos vivendo naquele momento. Nós vamos perceber em nós a despertar da nossa consciência da importância da nossa vida. Vamos sentir a gravidade do momento que estamos passando para transformar-nos como espíritos que somos. Então, a oração sincera, aquela que vem lá do nosso coração, é aquela oração que eleva o nosso pensamento e permite que nós que entremos em sintonia com a espiritualidade maior. Então, eu trouxe um esquema, um desenho, que mostra o benefício do equilíbrio e da harmonia quando oramos, quando mantemos os nossos pensamentos harmoniosos. Veja, nós temos o nosso perispírito, então, está irradiando vibrações boas através dos nossos pensamentos. Então, nós vamos captando e absorvendo as boas energias, enquanto que as energias ruins, elas são rechaçadas. Nós não as absorvemos porque as nossas ondas mentais são diferentes das ondas mentais que chegam através das energias ruins. Vejam, nós mesmos construímos o equilíbrio. E Leon Denis nos lembra que, se ao contrário, nosso pensamento for inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que nós criamos, porque elas vão sendo projetadas através da nossa mente e reveladas, vamos dizer assim, no nosso perispírito, elas vão se acumulando
São imagens que vão escurecendo o nosso perispírito. Então, vejam, no mesmo esqueminha, através agora dos pensamentos desequilibrados, nós vamos trazer, então, uma aura, vamos dizer assim, de energias ruins, porque nós alimentamos, nós criamos. No nosso perispírito está retratado as ondas mentais que nós estamos emitindo agora vão rechaçar as boas energias. Porque só existe sintonia quando as nossas ondas mentais são semelhantes. Aqui sim, as energias semelhantes se atraem. Então, nós temos que... Leon Denis nos alerta que através da nossa vontade, que é um atributo do espírito, a vontade de percebermos, a vontade de analisar os nossos pensamentos, de modificá-los. Nós sabemos qual é o tipo de pensamento que nós alimentamos. As inúmeras manifestações mediúnicas mostram, quando o espírito se manifesta, é o seu pensamento que faz com que a harmonia à sua volta, ou que traga a sombra. Por isso que ele diz, assim nós podemos, através da nossa vontade, fazer em nós a luz ou a sombra. E ele ainda nos afirma que somos o que pensamos. Mas nós só seremos realmente aquilo que pensamos se nós tivermos o pensamento contínuo, com profundidade, pensarmos realmente no que nós desejamos para nós e alimentar esses pensamentos de forma vigorosa, com força, com vontade, com persistência, porque existe ainda, trazido pelos espíritos, no livro Estudando a Mediunidade, quem nos traz esse conhecimento é Martins Peralva. E Martins Peralva diz assim, que os nossos pensamentos criam o fenômeno psíquico, ou seja, o fenômeno da alma, chamado hálito mental. Eu achei isso aqui muito interessante. Equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos, ou seja, dependendo da natureza dos nossos pensamentos e da natureza dos pensamentos que assimilamos pela sintonia, pela nossa condição daquele momento, temos um hálito mental, que pode ser desagradável e nocivo, ou agradável e benéfico. Olha que coisa interessante, né? Esse conhecimento nos traz o Martins Peralva. E aí a gente tem que pensar, né? Nós tão preocupados que somos com o nosso hálito bucal, como será o nosso hálito mental? Aqueles que atraem e aqueles que repelem, dependendo da sintonia. Mas o Leon Denis diz que quase sempre os nossos pensamentos passam constantemente de um pensamento para o outro. E que raramente nós pensamos por nós mesmos. Que nós refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio que vivemos. Olha que informação. Nós sabemos que estamos mergulhados num plano físico, mas com uma interação constante com o plano espiritual. Então, nós muitas vezes, se não temos firmeza naquilo que desejamos para nós mesmos, e os nossos pensamentos equilibrados, nós somos como uma pena ao vento e vamos sendo influenciados por todos aqueles pensamentos que chegam até nós. No próprio Livro dos Espíritos, nos falam, né, que nós, muitas vezes, são os espíritos desencarnados que nos dirigem, porque nós somos influenciados pelos pensamentos e não temos vontade de
de modificá-los, de transformá-los, ou melhor, nós ainda vivemos de uma forma leviana, não nos interiorizamos da importância que é a nossa reencarnação. Ele nos diz que, infelizmente, a maioria de nós ainda não pode ser, a maioria de nós ainda não conseguimos identificar quais são os nossos pensamentos e vamos simplesmente vivendo a vida, não é? E o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Eu acabei me antecipando aqui. Então, eu trago para vocês, antes de falar do Livro dos Espíritos, um questionamento. Você consegue imaginar quantos pensamentos nós temos por dia? E quantos desses pensamentos diários são bons, são úteis? Quantos são maus e quantos são inúteis? É uma pergunta que nos faz balançar, porque muitas vezes nós nem sequer analisamos os nossos pensamentos. E agora sim, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele absoluta liberdade? Vejam, nós sabemos que a nossa liberdade como espíritos encarnados aqui na Terra, ela é limitada. Nós sabemos que a nossa liberdade termina onde começa o direito do outro. E por isso Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam: no pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe obstáculos. Não há como pôr-lhe obstáculos. E ele continua dizendo: a ação do pensamento é livre, o que faz com que constantemente mudemos ou alteremos nossa natureza vibratória, atraindo seres cujos elementos semelhantes comungam de nossos desejos e tendências, oportunizando-nos a nossa melhoria ou estagnação durante a jornada reencarnatória. Então, a chave de tudo isso está no pensamento. Ele está dizendo: o nosso pensamento é livre. E como é livre, e nós estamos sempre em sintonia com aquilo que nos atrai, nós estamos sempre mudando a nossa natureza vibratória. Agora dá para entender perfeitamente o que ele quer nos dizer. Então, vejam, vem aí o questionamento: como disciplinar os nossos pensamentos? Né? Como é que nós vamos fazer isso? É importante a gente buscar maneiras para isso. E o Leon Denis já nos diz assim, olha, que é preciso fiscalizar os pensamentos, discipliná-los, imprimir-lhe uma direção determinada, um fim nobre e digno. Duas coisas importantes que ele nos diz aí. Fiscalizar. Então, a fiscalização dos pensamentos, meus amigos, implica em fiscalizar os nossos atos. Por que isso? Vejam. Porque se os nossos pensamentos são bons, os nossos atos serão igualmente bons. Toda a nossa conduta se encontrará regulada por um encadeamento harmônico, nos diz Leon Denis. Isso significa o quê? Se os meus pensamentos são bons, eu já estou numa sintonia boa, e os meus atos serão realmente bons, coroados por esses pensamentos. Eu trouxe um exemplo que eu encontrei e eu achei muito adequado para a gente entender. Voltarmos a falar do passe à distância, ou o chamado passe por irradiação. Então, os espíritos nos dizem que o pensamento
e a vontade, ó, eu desejo fazer, eu desejo equilibrar-me, representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Vai muito mais do que esse mundo físico. Ele alcança o mundo espiritual. Então, ele diz, olha, eu desejo, por exemplo, eu sei de quantas pessoas que já desencarnaram motivadas pela pandemia, quantos lares passam pelo sofrimento, de pessoas que estão adoecidas, nos hospitais. Se eu me propor a orar por eles, a mentalizar, eu recebo auxílio espiritual, porque o meu desejo, o meu pensamento é positivo. Eu imagino o hospital, não preciso conhecer a pessoa. Então, eu vejo, aquele que deseja ajudar pela prece, recebe os recursos do plano superior, projetando-os na direção do necessitado ausente, cuja figura mentaliza. Os meus pensamentos são bons, a minha atitude é boa, porque eu disponibilizo do meu tempo, do meu desejo sincero, da minha vontade, e eu só posso estar em sintonia com a espiritualidade superior. Mas e se não for bom? Então, porém, se os nossos atos são bons, mas os nossos pensamentos são maus, porque nós muitas vezes agimos assim. A hipocrisia, né? Nós agimos de uma forma, mas estamos alimentando outros pensamentos, ainda estamos num estágio de aprendizagem. Então, Leon Denis nos alerta da seguinte maneira: nessa situação, haverá uma falsa aparência do bem, e continuaremos trazendo em nós mesmos um foco de malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida. Olha que interessante. Mas por que isso acontece? Eu estou demonstrando uma coisa, eu pus uma imagem aí, que é a única que eu achei que poderia ser adequada, né? Está com a namorada, mas está o pensamento dele em outra pessoa. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa que acontece e poderia estar ilustrando aqui. Tem atos bons, mas os pensamentos são outros. Então, por que isso acontece? E Kardec vai nos responder lá na questão 457 do Livro dos Espíritos, dizendo assim, ele faz uma pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Nós já sabemos que sim, pelas imagens que nós vamos projetando no nosso perispírito, e é visível aos espíritos desencarnados. E os espíritos superiores responderam a Kardec: frequentemente conhecem o que gostaríeis de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Mas, meus amigos, como é que nós podemos reverter uma situação como essa? Então, os espíritos, Leon Denis nos diz que nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Então, ele diz que é bom vivermos em contato, pelo pensamento, com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países. Ele está nos recomendando as boas leituras, meditar sobre as obras, para que o nosso ser fique impregnado da substância da alma desses escritores. As radiações de seus pensamentos vão despertar em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações do nosso caráter, pela natureza das impressões sentidas. Quando nós pegamos um bom livro, nós sentimos, é como se abrisse para nós novos panoramas, conseguimos enxergar até mesmo a problemática da nossa existência
com outro olhar. Então, ele diz assim, ele está alertando para o cuidado que nós temos que ter com nossas leituras, com os programas que assistimos, com o que alimentamos nossa alma. Então, Leon Denis diz assim, é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois de lê-las, amadurecê-las, assimilar-lhes a quintessência, ou seja, a mensagem que está ali implícita, que modifica a nossa maneira de pensar, modifica o nosso caráter. E ele alerta, em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. E hoje nós estamos cada vez mais assimilando menos daquilo que aprendemos, daquilo que lemos, porque estamos sempre buscando nas redes sociais, estamos sempre buscando assuntos superficiais, que não agregam valores. Ele diz que seria preferível ler menos e refletir mais naquilo que se lê, e que é um meio seguro de assegurar nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nessas leituras. Porque o belo atrai o belo, do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade. Então, aquilo que lemos vai criar em nós também as vibrações que nós passamos a alimentar. E Leon Denis, ele nos diz que é no estudo silencioso e recolhido, é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. E é no silêncio que se elaboram as grandes obras. E isso também chega até nós, porque a palavra é brilhante. É um recurso que nós adquirimos como espíritos para que nós pudéssemos nos manifestar, demonstrar através da fala aquilo que sentimos. Mas ele nos alerta que muitas vezes a palavra ela se degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas, e o pensamento com isso se enfraquece e a alma esvazia-se. Com a meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas, e ele diz, a luz do mundo espiritual banha-lhe com suas ondas. Olha que é uma forma de chamar a nossa atenção. E ele vai nos dizendo que evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas, porque através da palavra, que é a única forma de energia que nós não conseguimos recolher, agora nós sabemos também que o pensamento, ela vem impregnada dos nossos sentimentos. E ela pode levantar uma pessoa, ou ela pode destruir uma pessoa. Então, evitemos as discussões, agora nesses momentos que estamos recolhidos em nossos lares, com aqueles que chamamos de entes queridos, para que nós possamos criar um ambiente de paz e harmonia, vigiemos a nossa fala, as nossas vibrações. E Leon Denis nos diz, sejamos sóbrios, de jornais, de TV, de internet, pois a leitura, principalmente quando nós passamos de um assunto para o outro, nos diz que o espírito, nós como espírito, vamos nos ficando cada vez mais estáveis, porque não absorvemos nada com profundidade. Ele também nos diz, olha que interessante, eu achei isso aqui, que a leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuamente de um assunto para o outro, torna, então, o espírito mais instável, mais fragilizado. E que nós vivemos numa época de anemia intelectual, e que é causada pela raridade de estudos sérios, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade. Eu trouxe aí uma imagem, né, que retrata muito bem o dia de hoje, né, em que
os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças, não tem mais a interação entre pais, entre irmãos, e cada um ocupado no seu aparelho eletrônico. Vejam quantas oportunidades nós perdemos quando estamos juntos, mas ele nos diz que nós temos que nos aplicar a obras mais substanciais, para que a tudo que pode esclarecer-nos a respeito das leis profundas da vida, porque vai facilitar a nossa evolução. E pouco a pouco nós vamos construindo em nós mesmos uma inteligência e uma consciência mais forte. E o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito, começa a iluminar-se com os reflexos do nosso pensamento mais elevado, mais puro. E ele nos diz ainda que dissemos que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce. Por que isso acontece? Nós mesmos não nos conhecemos. Quando Santo Agostinho diz, conheça-te a ti mesmo, ia muito mais além dos valores que abraçamos, mas dos pensamentos, do que trazemos da nossa alma. E isso não acontece porque 1000 objetos externos ocupam incessantemente o nosso pensamento. Ele diz que é como se a superfície de nossa alma fosse como um mar, vive agitado, mas que na sua profundeza, em regiões inacessíveis às tempestades, existem as potências da alma. Muitas vezes, nós recebemos chamamentos para despertar essas potências. Esses chamamentos vêm através da dor, ou muitas vezes vêm através de uma leitura, como ele diz mesmo, leitura de um livro edificante, através de uma palestra, que necessariamente não precisa ser espírita, mas que desperte em nós os valores da alma. Mas esse tempo, Margarida, temos mais 5 minutinhos, tá? Esse chamamento, minha gente, raras vezes se faz ouvir, porque nós separamos ainda aquilo que a gente aprende no centro, nas lições, e a nossa vida cotidiana. E aí a gente volta, né? Nós voltamos às nossas atividades cotidianas, esquecendo das nossas transformações. E ele nos lembra que muitas vezes é necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-nos compreender a fragilidade das coisas externas. E vai encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Então, quantos de nós já não ouvimos, já não vimos pessoas, amigos nossos, que passaram por dificuldades tremendas, da morte de um ente querido, de uma esperança perdida, certas horas das nossas vidas que fazem com que, depois do choque das provações, desperte em nós a força de continuar a lutar, a compreender que, acima da vontade dos homens, tem a vontade de Deus. Então, ele diz que o choque das provações são importantes para o nosso despertamento moral, para que a gente realmente volte os olhos às riquezas espirituais. Mas que esse despertamento, ele acaba, muitas vezes, sendo abafado pelos ruídos do exterior. E quantos de nós, muitas vezes, são amigos que nos dão as mãos e pedem para que a gente volte a viver, mas viver a vulgaridade da nossa existência. E aí nós recaímos novamente nas dúvidas e nos fazemos frágeis, abraçamos a revolta. Então, olha, os ruídos do exterior abafam o despertamento, e bem depressa, e o ser humano recai quase sempre em suas dúvidas, em suas hesitações, na rara vulgaridade da sua existência.
Então, meus amigos, nós estamos no finalzinho, eu vou terminar. Ele diz assim, ó, não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Por isso Jesus dizia, vigiai e orai em todo o tempo. E nós transferimos isso, né? Terceirizamos. A gente acha que é vigiai os outros e orai. Não é vigiar a nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos. Então, como a gente pode fazer isso? Primeiro, regular a nossa vida física. O que quer dizer isso? Buscar apenas aquilo que... Buscar a simplicidade, né? Reduzir as exigências, as coisas materiais, porque para não desequilibrarmos, para poder mantermos o nosso corpo físico, que precisamos dele, e disciplinar as impressões e as emoções que nós trazemos, dominá-las, né? Exercitando o domínio, e vamos utilizá-la para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, aqui nós temos que, não é sermos hipócritas, é preciso suportar todas as coisas com paciência, com serenidade. Muita gente fala assim, ó, eu sou transparente. Tudo que eu sinto, eu demonstro. É ao contrário do que ele está nos dizendo aqui. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para com a gente, não devemos abraçar, não devemos ter nenhuma animosidade, nenhum ressentimento. Mas, ao contrário, né, saibamos reverter em benefício da nossa própria educação moral. Que tudo que chega até nós sejam lições que nos coloquem em prova daqueles valores que nós já abraçamos. Então, nós temos que, primeiro, esquecer do eu. Então, é o desapego, né? A gente não pode se melindrar. Então, não existe comprimido para desapego. Eu estou terminando já, tá? Não existe comprimido para desapego. É uma construção. Quando a gente usa da humildade, tudo que chega até nós, nós vamos trazer a lição e fazer com que, na nossa reflexão, saibamos agir. Vamos desaprender o reagir. E temos como o próprio Leon Denis nos diz, não basta crer. Não basta crer e saber. Nós temos que colocar em prática esses valores. E temos como referência Jesus. Todas as vezes que ficarmos em dúvida, vamos perguntar, o que Jesus faria em meu lugar? E a partir dessa referência, desse maior modelo, que é Jesus para todos nós aqui na Terra, nós saberemos como agir. E com isso vamos reformando os nossos pensamentos e reformando o nosso caráter. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Com você, minha amiga. Nós que agradecemos, Margarida, tanto aprendizado. Muito obrigada. E vamos aproveitando agora essa vibração, aproveitando esse momento em que estamos com a nossa sintonia no mais alto e nos colocarmos onde quer que estejamos, aqueles que puderem, relaxar o corpo físico, fechar os olhos e se colocar em sintonia com a espiritualidade maior, se preparando para recebermos o passe esse que é preparado por toda a equipe espiritual que nos auxilia e que nos chega através de uma energia, de um bem-estar, e que saibamos esperar, aceitar esse passe, sem pedirmos, sem querermos direcionar esse passe, esperançosos apenas e na certeza
de que Jesus sabe o que é melhor para nós. Ele sim enviará aquilo de que necessitamos. Não precisamos pedir, não precisamos explicar a Jesus o que estamos necessitando. Ele sabe. Basta nos colocarmos em uma posição receptiva e nos entregarmos ao seu carinho, ao seu amor. Que nesses momentos possamos sentir os benefícios do passe a nos atingirem. Gratidão imensa, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos e que essas bênçãos se espalhem pelos nossos lares, que Jesus possa fazer uma faxina de energias maléficas que possam se encontrar nos nossos lares, restaurando o nosso equilíbrio, restaurando um bem-estar em nós e em todos aqueles que conosco convivem. Neste momento em que já recebemos tanto, que possamos doar um pouco dessa energia recebida àqueles irmãos que sabemos necessitados de um amparo físico ou emocional, que as nossas melhores vibrações possam chegar até aqueles que estão atravessando um momento de dor, de desespero, de angústia, que possamos fazer chegar até eles um conforto, um alívio, uma paz, para que possam continuar na sua jornada de desafios. Gratidão imensa, Senhor, por esta oportunidade, pelo discernimento de termos escolhido estar nestes momentos aqui. Estarmos cuidando de nós, da nossa saúde espiritual, aprendendo a cuidar dos nossos pensamentos. Muito obrigada, Jesus, e que a tua paz e o teu amor possam continuar nos acompanhando ao longo de toda esta semana, nos intuindo, nos iluminando e nos fortalecendo no nosso autoconhecimento. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença nesta live. Lembrando que nós temos lives todas as quintas às 14 horas, sextas às 19, nos domingos às 10 horas da manhã e às segundas-feiras às 20 horas. São todos muito bem-vindos. E nós aproveitamos também para agradecer nesse momento as doações que todos têm feito para que nós possamos comprar as cestas básicas para as famílias assistidas. E lembrando a quem ainda não estiver sabendo que as doações agora são somente possíveis em dinheiro, devido ao momento da pandemia, né? E que na nossa página do Facebook, no YouTube, vocês encontram os dados das contas bancárias para fazer esse depósito. Desde já nós agradecemos imensamente as doações e desejamos a todos uma ótima tarde na companhia de Jesus, na paz, e fiquem todos muito bem e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa tarde a todos. Boa tarde, Margarida. Boa Obrigada. Tarde. Boa tarde a todos. Um grande abraço a todos. Boa tarde.